A gente sempre ouve falar, né, sobre a pressão no mundo do direito, mas e se a gente dissesse que essa pressão muitas vezes se torna uma armadilha, tipo, invisível para quem trabalha na área? É, realmente, essa questão do bem-estar mental na advocacia é algo que a gente precisa colocar lupa em cima, e é exatamente isso que a gente vai fazer no Deep Dive de hoje. Isso aí. Hoje a gente mergulha de cabeça em um artigo super interessante do André Medeiros, publicado lá na Advoco Brasil, chamado Advogados e a Crise de Saúde Mental quando o trabalho vira uma armadilha invisível. Nossa, esse título já diz tudo, né? Já dá pra ter uma ideia do que vamos discutir. Pois é. E a nossa missão aqui no Deep Dive é justamente essa: te guiar por essa investigação, te mostrar quais são os principais pontos que contribuem para essa crise de saúde mental entre os advogados brasileiros e como a Advoco Brasil está enxergando essa situação. A gente vem destrinchar tudo com calma para você entender direitinho. E para começar a ter uma noção da gravidade da coisa, o artigo já traz um dado de uma reportagem do G1 que é de assustar. Mais de 400 ensinos, 72 mil afastamentos do trabalho por causa de problemas de saúde mental só em 2024. Caramba, é muita gente. É, aumento de 400% desde 2020. Aí o André Medeiros argumenta no artigo que esse modelo de PJ de sobrevivência tão comum na advocacia brasileira acaba piorando ainda mais esse cenário. Esse modelo de PJ de previdência, ele coloca os advogados numa situação bem complicada, né? Porque, para quem não sabe, muitos advogados, principalmente os mais jovens, são contratados como associados, mas atuam como pessoas jurídicas, ou seja, PJs. E aí eles acabam tendo que arcar com encargos financeiros e tributários que, em um regime CLT normal, seriam responsabilidade do escritório. É tipo, imagina só, você está começando a sua carreira, cheio de sonhos e expectativas, mas já se vê atolado em responsabilidades e burocracias, sem a segurança de um contrato formal. É de pirar a cabeça de qualquer um. Sem contar que, atuando como PJ, muitos advogados acabam ficando sem direitos trabalhistas básicos, como férias remuneradas, licença médica e principalmente auxílio-doença. E aí, como é que fica a saúde mental? Como lidar com a pressão, a estabilidade, o medo de ficar doente e perder o emprego? É um ciclo vicioso que vai sugando a energia, a motivação e a saúde do profissional. Puxa, realmente a gente consegue sentir o peso dessa situação. Eu imagino que, sem a segurança de um emprego formal, muitos advogados acabam escondendo seus problemas de saúde mental por medo de serem julgados, né? Com certeza. O medo de ser visto como fraco, de perder o emprego, de não conseguir acompanhar o ritmo frenético do mercado, faz com que muitos advogados simplesmente engulam o choro e continuem trabalhando, mesmo estando no limite. É uma cultura do silêncio, sabe? É como se eles tivessem que vestir uma máscara de super profissional, enquanto por dentro estão se despedaçando. E aí, como o artigo menciona, a exaustão vira um troféu, um símbolo de força de quem aguenta tudo. Mas a que custo, né? E essa cultura tóxica, infelizmente, ainda está presente em muitos escritórios. É aquela coisa do se não aguenta, pede para sair. E aí a gente tem um monte de advogados brilhantes com um potencial enorme sendo sugados por essa máquina implacável. E o pior é que essa situação toda acaba impactando não só a vida do advogado, mas também a qualidade do serviço que ele presta. Um advogado exausto, estressado, no limite, não consegue ter o mesmo foco, a mesma clareza mental para tomar decisões importantes. Exatamente. No artigo, o André Medeiros fala que um advogado exausto não vence as causas, ele apenas sobrevive a elas. É duro ouvir isso, mas é a realidade. E os escritórios, né, muitas vezes ignoram essa situação ou fingem que não está acontecendo nada. Aí a produtividade cai, a qualidade do trabalho despenca e ninguém entende o porquê. É como se estivessem tapando o sol com a peneira. E essa crise de saúde mental na advocacia acaba respingando no sistema de justiça como um todo. Pensa bem. Advogados exaustos, desanimados, acabam cometendo mais erros, têm menos paciência com os clientes, isso atrasa processos, gera mais conflitos, é um efeito cascata que prejudica todo mundo. E a gente precisa lembrar que os advogados são peças fundamentais no sistema de justiça. Eles são os responsáveis por defender os nossos direitos, por garantir que a lei seja cumprida. Se eles não estão bem, como é que o sistema vai funcionar direito? É isso aí. E a Advoco Brasil, para entender melhor essa crise, fez uma pesquisa de clima organizacional com 192 advogados de diferentes escritórios. E os resultados são, assim, alarmantes. E o que essa pesquisa revelou? Quais foram os principais pontos de insatisfação dos advogados? Olha, 73% dos entrevistados reclamaram da falta de clareza e reconhecimento no trabalho. Eles não sabem direito quais são os critérios de remuneração e promoção, não recebem feedback, se sentem, tipo, invisíveis. É frustrante, né? Você se dedica, se esforça, mas não tem ideia se o seu trabalho está sendo valorizado de verdade. Pois é. E aí, 81% relataram uma sobrecarga de trabalho absurda e falta de suporte. A galera tá trabalhando demais, sem tempo para respirar, para cuidar da saúde, da família. É aquela cultura do workaholic, né? Que no fundo não leva a lugar nenhum.
E 59% apontaram problemas sérios na comunicação interna. Eles não se sentem ouvidos, não conseguem dialogar com a liderança do escritório. É como se tivesse um muro separando os advogados daqueles que tomam as decisões, né? Exato. E aí, 83% se mostraram insatisfeitos com a remuneração e os benefícios oferecidos. O salário não acompanha a carga de trabalho, os benefícios são insuficientes. Puxa vida, é muita coisa, né? E para piorar, 92% dos advogados disseram que não enxergam perspectivas de crescimento dentro dos seus escritórios. 92%. É um número que assusta. Imagina só. Você se forma, entra no escritório, trabalha duro, mas não vê um futuro ali dentro. É de desanimar qualquer um. É como se estivessem presos numa gaiola de ouro, né? Com um salário bom, mas sem liberdade para voar, para crescer. E aí, o André Medeiros, no artigo, propõe algumas soluções, né, para tentar reverter essa situação. Ele fala da importância de criar planos de carreira mais claros, com critérios de remuneração e promoção transparentes, para que os advogados saibam onde podem chegar e como podem crescer dentro do escritório. Faz tudo sentido. A gente precisa dar um norte para essa galera, mostrar que existe um caminho a seguir, né? Ele também fala sobre a necessidade de implementar sistemas de participação nos lucros para que os advogados se sintam mais valorizados, mais parte do negócio. E é fundamental também criar canais de comunicação mais eficientes para que eles possam expressar suas opiniões, suas dificuldades, sem medo de retaliação. A gente precisa criar um ambiente de trabalho mais humano, né? Onde as pessoas se sintam à vontade para falar abertamente sobre o que está incomodando, sem medo de serem julgadas. E o André Medeiros também destaca a importância de investir em treinamentos, tanto na área técnica do direito quanto em habilidades comportamentais, para que os advogados possam se desenvolver continuamente e lidar melhor com as pressões do dia a dia. A gente precisa dar ferramentas para essa galera, para que eles se sintam mais preparados, mais confiantes para enfrentar os desafios da profissão. E outra coisa importante é a flexibilidade. A gente vive num mundo cada vez mais conectado, né? Então, por que não oferecer a possibilidade de home office ou um sistema híbrido para que os advogados possam conciliar melhor a vida profissional com a vida pessoal? A gente precisa entender que os advogados também têm família, têm hobbies, têm uma vida fora do escritório. E essa vida precisa ser respeitada. E, por último, mas não menos importante, o André Medeiros fala da necessidade de uma liderança mais humanizada, sabe? Uma liderança que se preocupa de verdade com o bem-estar dos seus colaboradores, que cria um ambiente de trabalho saudável, onde as pessoas se sintam motivadas, valorizadas. A gente precisa de líderes que inspirem, que motivem, que sejam dispostos a ouvir e ajudar. Líderes que entendam que a saúde mental dos seus colaboradores é fundamental para o sucesso do escritório. E o André Medeiros termina o artigo com uma frase bem forte, que é a seguinte: a cultura do trabalho até cair já caiu. Escritórios que não priorizarem o bem-estar dos advogados logo enfrentarão um tribunal ainda mais implacável, o mercado. É um recado direto, né? Um alerta para que os escritórios acordem para essa realidade. É isso aí. A gente não pode mais ignorar essa crise de saúde mental na advocacia. É preciso agir e agir agora. A gente espera que esse Deep Dive tenha te ajudado a entender melhor as causas e as consequências dessa crise e, principalmente, as possíveis soluções. E que você, nosso ouvinte, possa refletir sobre o seu papel nessa história. O que você pode fazer, individualmente ou coletivamente, para contribuir para uma advocacia mais saudável, mais justa, mais humana. Fica aí a pergunta para você pensar. E a gente encontra no próximo Deep Dive para desvendar mais um tema importante do mundo jurídico. Até lá!